Era uma vez a arte de contar histórias. Divertir, entreter, despertar a fantasia. Pode parecer algo fácil, mas a habilidade de narrar histórias não é tarefa simples. O Quarta Capa dessa edição mergulha nesse mundo repleto de criatividade e tenta desvendar os segredos dos contadores de histórias. Tratando de gênero, uma tragédia, comédia, a época e a lírica, meados do século XX e a fala. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Pierre André sempre foi um apaixonado por narrativas. Contador de histórias, escritor, ator e palhaço há 20 anos, ele tem muita história para contar. Em 1990, eu fui fazer um curso de teatro para poder perder, enfim, a timidez. Tomei gosto pela coisa, conheci um diretor lá chamado Ítalo Mudado, meu saudoso mestre, que me convidou para fazer uma peça. Eu, a princípio, recusei, falei, não, a minha proposta com o teatro era perder a timidez. Já que eu não perdi teatro, é que eu não vou fazer mesmo. Mas, enfim, ele insistiu tanto que eu fui fazer a peça, tomei gosto e nunca mais parei. Até que um dia eu levantei para tomar café da manhã e estava lá em cima da minha mesa do café um pedaço, uma folha de jornal que ninguém até hoje soube me falar quem que colocou aquele jornal naquela mesa. Com o anúncio, o 7º concurso, os melhores contadores de histórias da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Tudo bem, fui lá, fiz a minha inscrição na categoria adulto, porque tinha infantil, juvenil e adulto. Eu não tinha repertório nenhum, falei, vai essa mesmo. Me inscrevi, dos 20 inscritos na categoria adulto, fiquei entre os 3 finalistas. Aí eu pensei assim, cara, já fiquei em 3º lugar, nunca contei histórias na minha vida e já estou no 3º lugar, tá bom demais. Só que no dia da final, as pernas tremiam, que nem vara verde, né? Se bem que eu nunca vi vara verde tremer, mas tremia. E fiquei em 1º lugar. Eu falo que eles erraram na hora de dar o prêmio. Falaram que eu fiquei em 1º, eu não sou bobo, peguei o prêmio, ó, fui embora antes que mudassem de ideia. E de lá para cá, Pierre não parou mais. Mas quais são as histórias que ele mais gosta de contar? Geralmente são os contos populares. Porque, como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, na contação de histórias tem que ser assim. Nas minhas oficinas de contação de histórias, eu ensino para os alunos que a gente nunca deve decorar a história, a gente tem que memorizar. Que na hora de contar sai espontaneamente. Porque se uma criança interferir durante uma contação de histórias, eu tenho que interagir com a criança. E se a história está decorada, pronto, eu me perco na hora de voltar para a história. E Pierre não vive só de contar histórias. O narrador ainda é escritor de livros infantis. A primeira história que eu escrevi, na verdade, eu tentei escrever na época uma peça de teatro. Só que eu tinha feito um espetáculo chamado Drácula e tentei fazer uma comédia da peça de terror. Entreguei para o meu mestre, Ítalo Mudado, ele virou para mim e falou assim, coisa horrorosa. Eu tinha feito só o início da peça, mas ele falou coisa horrorosa, mas disse, não está bom. Mas se você quiser escrever alguma coisa boa, você tem que ler muito. Mas contos infantis, que hoje é o meu forte, foi lendo um livro que chama A Fada que Tinha Ideias. Só que o livro estava cheio de pontas das páginas dobradas e causou uma revolta lá na biblioteca, porque os livros que não tinham orelhas ficavam rindo dos outros orelhudos. Até que o presidente, que eles criaram a Associação Bibliotecária dos Livros Orelhudos e resolveram invadir o sonho do menino, do Tavinho. E nisso, lá, no sonho dele, que ele sonhava em ganhar um PlayStation 5, mas os livros invadiram o sonho e fizeram o menino prometer para eles. Se ele parasse de dobrar as páginas, eles iam embora do sonho do menino, mas ele tinha que prometer. No final da história, ele acorda de manhã e fala, papai, mamãe, eu não quero PlayStation 5 mais não, eu quero os livros, muitos livros. E olha só quem apareceu no meio da nossa entrevista. Oi, tudo bem? Pitor, não é oi, tudo bem não, você tem que cumprimentar as pessoas. Então peraí. Como é que cumprimenta mesmo? Ai, Pitor, que eu já te ensinei. A gente tem que cumprimentar falando assim, palavras doces. Tá bom. Eu tava falando aqui que eu tinha que cumprimentar falando palavras doces, né? Cocada, pé de moleque. Não, Pitor, não é nada disso não. Você tem que cumprimentar falando, a cocada é doce. Eu sei.
Mas não é para falar nome de doce. Você vai cumprimentar falando assim, palavras leves. Palavras leves. Cada hora ele fala uma coisa. Pena, pluma, algodão. Não, Pitoco, não é para falar isso não. Ai, gente, algodão é leve. Eu sei, mas não é nada disso. Então me dá mais uma chance aí, vai. E vamos fazer aquele versinho que eu te ensinei. Ele me ensinou um versinho muito legal. Eu adoro fazer versinho. Qual que é mesmo? Muito legal, adoro fazer, mas esqueceu. O da batatinha. O da batatinha, começa aí que eu continuo. Sei. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Depois eu pego as batatinhas, frito e como com arroz e feijão. Chega, Pitu, chega. É melhor você voltar lá para sua mala, porque você está fazendo tudo errado. Foi mal, gente. Eu gostei muito de brincar com vocês, viu? Vou aparecer na televisão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Com a imaginação, tudo se transforma. Um boneco ganha vida e qualquer cenário se transforma num reino distante. Para os contadores de histórias, não há limite para a criatividade. A trupe da qual Pierre faz parte, a Conta Contos, espalha alegria por onde passa. Simone e Gisele são integrantes do grupo e fazem parte dessa divertida brincadeira. Eu me tornei uma contadora de histórias através do meu filho, o Arthur. Ele levou para casa um livro e pediu que eu lesse à noite para ele. Era A Barata Ermengarda, do Pierre André. Então eu li esse livro para eles à noite e depois eu li na orelha do livro que o autor era mineiro e que ele morava em Belo Horizonte. E aí nós resolvemos procurar. Encontramos o Pierre no Facebook, né? E aí eu escrevi para ele, mandei uma mensagem para ele, ele me retornou e me convidou para ir a uma contação de histórias na Biblioteca Comunitária Palmeirinha. E ele me indicou que eu fizesse uma oficina, eu falei com ele do meu interesse, né? Foi a minha primeira oficina de contação de histórias. Na minha cidade foi feito um festival literário e eu conheci vários contadores e eu estava em busca de um novo objetivo de vida. E lá eu conheci o Pierre André e ele logo em seguida fez uma oficina de contador de histórias e eu participei dessa oficina e então eu me tornei uma contadora de histórias. Mas para ser um bom contador de histórias, tem que gostar daquilo que se faz. Eu gosto de qualquer história. História alegre, história triste. Eu acho que a história, existe uma história para cada momento. E o que é importante para o contador de história é ter repertório. Então eu gosto de todas as histórias. Eu conto para a minha família, para os meus filhos, para os amigos. É na minha vida. Eu aplico na minha vida. Então a gente participa de alguns movimentos. Nesses movimentos a gente conta histórias também. E para você desenvolver uma história, pega a sua história e conta, fala da sua história. Eu gosto muito de contar histórias que tenham fundo moral, gosto das histórias que tenham princesas, que tenham muita alegria, muita musicalidade. A criação da história, ela é uma inspiração. Então, a história, ela vem da alma da gente. E a gente pensa e, de repente, ela acontece. E aí se torna a magia da contação de histórias, levando as crianças, pequenas, médias e grandes, como diz meu mestre, ao mundo encantado das histórias. A história vem da alma. E uma boa história não tem hora nem lugar para ser contada. E é 1, e é 2, e é 3, e é 4, e é 5, esqueci. Gisele, depois do 5 vem o quê, hein? Aniversários, creches, asilos, praças, parques, são os lugares mais comuns que a gente vai contar histórias. Eu gosto de contar histórias nos hospitais, nas creches, nos asilos. Gosto de contar histórias nos grupos, sabe, da melhor idade. Eu gosto de contar história dentro do ônibus,
no metrô, sabe? Com qualquer um que sentar do meu lado vai ouvir uma história. A gente se vê na próxima num programa repleto de novas histórias. Até mais! O autor relata suas experiências de educação a EPIC, meados do segundo e no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa Guimarães Rosa.